Então veio o litígio, longo e sofrido. Mas em súbita inspiração, o patriarca doou 40 alqueires e dos pinheirais nasceu uma cidade. A cidade foi fundada sob o signo da religiosidade. A princípio, foi o plantio do café, que trouxe muita riqueza. Depois, a queda. E mais a seguir, lentamente, a sofrida reconstrução. De tudo ficou a essência da cidade. As mudanças deveriam garantir a ordem daquilo que sempre existiu. Nós estamos falando da heráldica Espírito Santo do Pinhal. Santo do Pinhal fica a 198 quilômetros da capital. Venha pela Anhanguera até Campinas e aí pegue a rodovia SP-342 até Mogi Guaçu. Entre pela rodovia Heitor Penteado e siga 27 quilômetros. Bem-vindo. E com absolutos vivos de verdade, porque as testemunhas são dos nossos dias, que dispersos pelas rampas da colina disputada, armados de trabucos e foices, de pederneiras e machados, estavam os homens de Romualdo e dos braganceiros, que haviam de decidir a posse das duvidosas terras. Voou então sobre aquelas cabeças de guerrilheiros a pomba da paz. E vem à mente de Romualdo a pomba da paz das escrituras sagradas, o Espírito Santo. E concertou-se de momento a doação do terreno litigioso ao mensageiro da paz, que evitava o ensopamento das terras das fraldas da Mantiqueira com o sagrado sangue de bravos paulistas. Seu Hélio, eu vou lhe pedir para explicar melhor como é que foi essa doação de terras ao Espírito Santo. A família de Romualdo Sazavento veio de Mogi das Cruzes, viu? E, naturalmente, veio um grupo familiar, né? Os irmãos, os parentes, né? E tomaram posse das terras aqui, da Fazenda Pinhal, né? Que era essa região toda, né? Era Sesmaria de Mojimirim. E, então, eles tomaram posse das terras e começaram a desbravar os pinheiros, que havia os centenários de pinheiros, né? E em lugar dos pinheiros, plantaram alguma coisa? Era com a finalidade de fazer roça, como diziam antigamente, né? Plantar o café, começar a plantio de café, desenvolver o café. Mas eu soube que essas famílias brigaram muito, né? E vieram depois, posteriormente, ou quase conjuntamente a eles, vieram os braganceiros, que chamavam os braganceiros. Pessoas que vieram de Bragança. Alguns até parentes deles, né? E começaram a discutir uma área de terra. Não, esse pedaço é meu, né? A divisa não é aqui. E começou a tomar um vulto desagradável. Quebrou o pau. Quebrou o pau, trabuco e ameaças, né? Eram pessoas rudes, pessoas da época, né? E então o Romualdo teve aquela inspiração como um homem experiente, um patriarca que era, né? Era o chefe da família. Ele teve a inspiração, o Divino Espírito Santo iluminou, né? Falou aqui, vamos fazer o seguinte, gente, vamos acabar com essa história. Esse negócio aí pode acontecer morte, coisa. Vamos fazer o seguinte, a terra não é de vocês nem minha, a terra é do Divino Espírito Santo. Pinhal praticamente está com quase 150 anos de vida. 149 anos, né? Completa 150 completo o ano que vem, né? 150 o ano que vem. Nesta época de sua história, da sua sesquicentenária história,
A cidade recebeu ciclos migratórios, mas quais foram os povos que mais colaboraram diretamente para a construção da cidade? No início foram os mineiros, né? Aqui da região Pouso Alegre, Guaxupé, a vizinhança aqui de Minas. E da Europa? Da Europa foram os portugueses com a colônia de Nova Lausanne, né? Que foi o Montenegro, né? E depois o principal foi a colônia italiana, né? Nós sabemos que o café tem um papel significativo na história da cidade. O café, no início do século XX, foi fator de grande desenvolvimento e trouxe muita riqueza. Mas com a crise econômica de 28, com o crack mesmo, né, com a quebra do café, eu sei que houve uma depressão, e isso em várias partes do estado de São Paulo, inclusive. Nós temos reflexos até hoje em famílias, passados praticamente 61 anos, gente que não se fala, irmãos que não se falam. Isso aconteceu também aqui em Pinhal? Aconteceu, né, Lerna? Porque a cidade praticamente sofreu um impacto medonho com a crise de 29, né? Pessoas ricas amanheceram pobres, né? Bom, naquela época nós tínhamos Washington Luiz no poder. Como é que ele recebeu o pessoal da cidade quando houve exatamente essa grande depressão econômica? O Washington reagiu pragmaticamente, vamos dizer assim, né? Porque hoje a gente analisa que ele analisou a coisa como dentro do impacto do momento. Ele disse, olha, salve-se quem puder, né? As fazendas não se perdem, troca de dono, né? Foi um homem frio, né? De qualquer maneira, essa crise do café causou um impacto muito grande sobre a cidade. E hoje, anos e anos. Agora veja bem, a cidade é considerada por muitos, inclusive seus habitantes e gente de fora, como uma cidade extremamente conservadora. É verdade? É verdade. Por que isso? Porque o pinhalense não gosta de inventar coisa, né? Ele prefere que as coisas andem naturalmente, né? Sim, mas eu lhe pergunto, será que essa coisa, essa postura tradicionalista, conservadora, não tem relações diretas com essa crise econômica de 28? Tem, porque ficou esse impacto, né? A pessoa ficou cautelosa. Até hoje a pessoa tem medo, né? Tem medo do novo. Nova York espirra, Pinhal vai da cama com gripe. Porque trabalha diretamente com o café. Ainda é o café, não é? Como é que está o café hoje em Pinhal? Muito bem. Pinhal hoje é o terceiro centro comercial de café do Brasil, né? Sim, e produz, é considerada a produtora dos cafés mais finos. Muito fino. E o café continua sendo o principal produtor pinhalense. O café é história e é tradição. Sua própria cultura transmite ao lavrador a sensação de eternidade. É preciso ter paciência para esperar de 3 a 5 anos o resultado desse trabalho. E é uma cultura que não se descarta com o primeiro fracasso. Cada pé desse pode ter uma produtividade de 12 anos. E aqui, no Espírito Santo do Pinhal, essa produtividade aumenta para 50 anos. Isso sempre dá uma esperança para que na próxima safra o resultado seja melhor. O solo dessa terra fortaleceu as raízes dos pés de café e manteve a tradição nas famílias. O café chegou ao Espírito Santo do Pinhal em 1876. Os pinheirais nativos foram derrubados e o solo rico em fósforo transformou o café na riqueza que impulsionou a cidade. Antes, Pinhal estava vamos dizer assim, dentro de um apogeu. A cidade fervilhava. Dinheiro era solto. Corria-se muito dinheiro estrangeiro, inclusive libras esterlinas, ouro. E a cidade vivia num franco progresso. Muitas festas? Demais. Meu pai sempre rememorava pra gente que os saraus que haviam aqui, e festas que perduravam dias e dias. Então a cidade vivia realmente no reino que era um reino de fantasia. A riqueza deu força política aos fazendeiros do café. Durante algumas décadas, este clube foi o ponto de encontro de fazendeiros que, entre uma xícara de café e outra, decidiam os rumos da nação. Pinhal teve o primeiro cardeal de São Paulo. Pinhal, ainda sendo uma cidade pequena, possuía deputados. Pinhal influenciava governadores. O próprio presidente, Gaspar Dutra, esteve aqui em Pinhal. Então o Pinhal vivia realmente um apogeu de glória. Veio a primeira grande crise em 1929 e depois dela outras se seguiram.
O café, que chegou a representar 70% da balança comercial brasileira, hoje quase não chega aos 6%. O café da Mogiana, região a que pertence Espírito Santo do Pinhal, perdeu seu poder de barganha. Os fazendeiros, para não desistir, tiveram que mudar de mentalidade. Hoje há uma mentalidade entre os fazendeiros, uma mentalidade empresarial. O fazendeiro hoje, ele não só cuida da sua cultura, como também ele está se tornando economista, em virtude das contingências da nossa sociedade. Todo brasileiro está virando um pouco economista, né? Infelizmente, sim. Deveria ser bem diferente, deveria somente cuidar da parte da cultura, e que nós sabemos fazer. Mas o país nos leva a isso, né? Como é que está a política cafeira atualmente? A política cafeeira, nós temos como presidente do IBC, pessoa excepcional, conhecedor do ramo, e está caminhando para o rumo certo. Nós acreditamos que se o país melhorar o padrão de qualidade do nosso café, nós vamos ainda ter muitas glórias ainda para frente. Espírito Santo do Pinhal já conquistou algumas dessas glórias. Atualmente, a cidade tem o maior contingente de máquina seletora de café e é o terceiro polo exportador do Brasil. Mas nada disso se compara ao prazer da colheita. É uma coisa interessante você ver a natureza crescer. Então, tudo isso daí é uma bênção de Deus. E tudo isso daí a gente vê que compensa. Muitas vezes com sacrifício, porque é cíclico. E muitas vezes a gente sempre tem uma láurea, o final, que a gente sempre consegue aquele objetivo. You were born, and so you're free. So happy birthday. Cafezais, que são a definição mais nítida do perfil da cidade de Pinhal, estão na obra desta artista, Tatinha. Você revela nesses trabalhos cenas da vida rural de Espírito Santo do Pinhal, né? Particularmente das fazendas de café. Eu sinto assim que você trata com carinho do tradutor da fotografia, do Hércules Florence, ou em francês rigoroso, Hercule Florence. Isso. Né? O Boris Kossoi tem uma tese mostrando que ele veio para o Brasil, fixou-se em Campinas, e aí por volta de 1836, 38, inventou a fotografia. O que você é do Hércules Florence? Eu sou tataraneta. Tataraneta. Quer dizer, é um dom da família mesmo, né? Esse dom é hereditário, eu penso assim, né? Aham. Se bem que eu tenha recebido algumas aulas em São Paulo também, para aperfeiçoamento de fotografia, né, de retrato. Essa é uma cena que está acontecendo aqui no centro de Pinhal, né? É, aqui em frente à praça mesmo, da Matriz. É a chegada da Romaria, né, que todo ano é feita a Santa Rita de Caldas. Sei. Os romeiros saem de madrugada, vão lá, assistem missa e voltam à noite, né? Uhum.
Esse é o trajeto que eles percorrem e essa é a chegada em Santa Rita. Sei. Santa Rita com a igrejinha ao fundo. Você tem condições e tem tempo de realizar óleos com frequência ou não? Faço bastante pintura. Toda semana, né? Geralmente eu Embora faço. você esteja se constituindo praticamente na artista visual, na artista plástica da cidade, você está colaborando diretamente para a feitura de retratos das principais figuras do Pinhal. Sim, Como é que é já isso? tenho feito desembargadores, juízes, né? Delegados de polícia, professores, diretores de estabelecimentos de ensino, pessoas gradas da cidade, né? Obrigado, Tati. De nada. Pinhal é uma terra de muitos artistas. A arte e os artistas têm muitas facetas. Vejam esta, por exemplo. Parece que por obra e graça do Divino Espírito Santo, essa cidade acabou produzindo alguns gênios. 2 deles nós vamos conhecer agora. Uma família muito conhecida aqui da cidade. Eles quase não conhecem ninguém. O seu Mário e o seu José Vieira, que estão aqui esperando a gente já faz um tempinho. Tudo bem? Está mais ou menos aquela vida mesmo, né? E não é gêmeo não que eu quero falar. São irmãos. Irmão. São irmãos. Vamos sentar então pra gente conversar um pouquinho. Senta aqui fora mesmo. Eles não sabem ao certo a idade que tem. Não é, seu José? Quantos anos o senhor tem? É 66, mais ou menos, né? Não é bem, a gente não sabe certeza, bem completo os dias, né? E o senhor Mário? 61. 61 anos. Qual a profissão do senhor? Olha, minha profissão de primeira era em roça, sempre fui em roça, né? Mas como agora não estou podendo mais trabalhar em roça, acerto um pouco de ferro, né? A gente, mas é dedicado, né? Tem que explicar direitinho. Eu trabalhava com oficininha, eu trabalhava com máquina de costura, bicicleta, até motocicleta, relógio, mas de um tempo para cá não estou trabalhando só para nós, né? Porque a gente não pode pegar muita coisa, porque a gente já não está vencendo, né? O da casa já é bastante. Então a gente está tocando só o de casa, né? Agora, o senhor estudou? Não. Nunca estudou? Estudar negócio de ofício, não. O que nós faz é tudo pela ideia, né? A gente inventa as coisas, pega a pensar, pega arranjar as peças e vai engenhando até que a coisa dá certo, né? Vocês não fazem ideia do que eles engenham mesmo. Eu queria que o senhor mostrasse pra gente, seu José, e o senhor Mário também, mostrasse pra gente alguma das invenções que vocês fizeram. Pode ser? Ah, pode ser. Então vamos estar lá dentro? Ah, podemos lá. Então vamos lá? Vamos. Talvez não exista para eles melhor momento na vida que este. Mostrar para as pessoas o que inventaram. Mais do que um invento, cada peça tem uma história. Onde foi encontrada, como estava e o trabalho que deu para começar a funcionar. Foi assim com esse motor a diesel que eles nunca tinham visto. Foi assim com o relógio de parede que tinha corda para 24 horas e eles aumentaram para 50 dias. Isso aqui quer dizer que tem 15 quilos de estanho nesse e nesse, pendurado por essa corrente. Agora aquela máquina, a de cima, que é metal, era do relógio, mas tirei uma corda e juntamos ela com outra. E essa máquina de baixo que está ali, que está aparecendo, é outra. Então 2 máquinas, que uma era do relógio de parede e a outra foi feita, então juntaram as duas para aumentar o tempo de trabalho. Como o seu José mesmo fala, quando tem alguma coisa na cabeça, ele passa o dia matutando. Eles não se preocupam com a comida nem com a roupa. O importante é pensar. Não quiseram nem saber de casamento, embora afirmem que pretendente é que não faltava. Mas para que mulher? Eles não teriam o mesmo tempo. E ficar preso não é para eles. Não, os irmãos Vieira gostam mesmo de viajar. Seja de bicicleta de 3 rodas, de jipe ou nas asas da imaginação. Olha, feliz, a gente é feliz, viu? A gente é feliz, viu? Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, do teu lado aprendendo a ser louco, maluco total,
na loucura real. Controlando a minha maluquice, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Esses caminhos que eu mesmo escolhi, é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Controlando a minha maluquice, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Maluco. Eu estava ouvindo essa música e pensando em que situações o povo brasileiro costuma realmente ficar maluco. Uma delas certamente é o futebol. E evidentemente eu me aproximei deste banco de praça com esse significativo distintivo que já me deixou maluco em diferentes ocasiões, de alegria, de depressão, mas de grande paixão. E vim encontrar aqui um cidadão, um jovem de 76 anos de idade, com a camisa do Corinthians, e que tem uma pequenina particularidade. Este jovem aqui já foi tricampeão pelo Corinthians. Em que ano, Sebastião? Nos idos de 1937, 38 e 39. 37, 38, tricampeão, hein? Tricampeão. Como é que é essa emoção? Ah, sem dúvida nenhuma, a gente fica eufórico, né? Receber um título de tricampeão paulista por um clube como o Corinthians, considerado um dos maiores clubes do Brasil, é um orgulho pra gente, né? De participar. Sebastião, eu ainda não tinha nascido nessa época que você já foi tricampeão, mas eu quero saber de você, a torcida do Corinthians era tão apaixonada e tão maluca como é hoje? Ah, sempre foi. A torcida do Corinthians daquele tempo é a mesma de hoje. A paixão é a mesma? A paixão é a mesma, não escondem nada. Agora, você como profissional do Corinthians, numa época em que o profissionalismo tinha outras características, você jogava em que posição? Jogava o volante de hoje, que era alto direito na época. Lateral direito? Isso. Apoiando? Apoiando. Quer dizer, você marcava o ponto esquerdo do adversário e apoiava. E descia apoiando? E apoiando. Agora, eu soube que você foi um grande batedor de faltas, é verdade? É verdade, eu tive essa primazia comigo. Sebastião, você participou da inauguração do Pacaembu, não foi, em 39? Como é que foi isso? O primeiro jogo foi Palestra Itália. Palestra Itália versus Curitiba. Seleção do Curitiba. Palestra ganhou. Segundo jogo de fundo, Corinthians e Atlético Mineiro. Você jogou? Joguei. Ganhamos do Atlético Mineiro. Quanto foi? 2-1. 2-1. Como é que estava o Pacaembu nesse dia da inauguração? Ah, o Pacaembu estava fora de série. Não era possível ter de gente dentro do campo como tinha. Que na época, os jornais comentavam, antes da inauguração, para que fazer um estádio desse tamanho? Aonde vai achar tanta gente para lotar um campo desse? É um absurdo. Na época, o jornal O Esporte, que hoje não tem mais o jornal O Esporte. Agora, eu soube que você, que era um exímio batedor de faltas, chegou a fazer 5 gols numa só partida, é verdade? Cheguei a fazer 5 gols. Como é que foi isso? Fiz 2 contra e 3 a favor. Como é que é? 2 gols contra numa partida? Contra. Bom, mas 2 contra, 3 a favor, ganhamos o jogo. Ganhei. Quanto foi? 3-2. 3-2? O jogo contra quem que era? Contra o Corinthians de Campinas.
Mas eu soube que no seu tempo havia um goleiro, parece que uruguaio, que era chamado de goleiro voador. É, o Sandro. Como é que era isso? Ah, ele era um espetáculo. Era um espetáculo fora de série dentro de um campo. Para quem não conhecia como atirando bola no gol, ele ficava com o braço num poste do gol, deixava o gol completamente escancarado. Então ele ficou com a mão assim no poste. Eu muito malicioso, sempre fui. Tu estrelou o apito e eu saí para cobrar. Eu ficava apenas 3 passos da bola, não ficava mais. Quando eu cheguei na bola, eu parei. Ele caiu em seco. Caiu em seco, eu empurrei a bola, fiz o gol. Você pegou ele no contrapé? Pegou ele no contrapé? No contrapé, né? Sebastião, gostei muito de te conhecer. Boa sorte. Eu espero estar te entrevistando nesse mesmo banco. Daqui 100 anos, quando o Corinthians já terá conquistado o campeonato do 5º centenário, nós estaremos lembrando as coisas do futebol. Mas para terminar, diga uma coisa, quando você foi campeão, tricampeão em 37, 38, 39, o Vicente Mateus já era presidente? Não. Não? Ele estava licenciado, né? Eu acho que ele estava afastado. Ele tinha perdido a vaga, né? Boa sorte para você, viu, companheiro? Hora e vez do pagode. E eu vou conversar agora com o Didi, que é representante de um dos grupos da cidade. Didi, como é que se chama essa reunião de cavalheiros sambistas? É o grupo Sampagode. Sampagode. Isso. E vocês sampagodeiam muito? Diretão mesmo. A vida nossa é sampagodear. É? É direto. E nas horas vagas vocês trabalham? Trabalhamos. É? Somos trabalhadores. Vocês se apresentam em que lugares da cidade? Em bares, lanchonetes, em boates. Eu quero ver um exemplo musical do grupo. Pode Vamos ser? lá então, vamos lá. Então vamos, segura. Quero me morar nesse seu calor. Quero te abraçar, quero te beijar dentro do amor. Quero te catar, quero me morar nesse seu calor. Quero te abraçar, quero te beijar dentro do amor. Cidade altiva, muitas vezes sofrida, Pinhal soube se reconstruir. Ela dedica muito espaço às artes e tem ainda várias coisas para nos mostrar. Até já.
sonham um dia em gravar um disco. E essa talvez fosse a capa, pelo menos um layout, capa de disco. Você que está nos acompanhando agora, quantas vezes não esteve em sua casa ouvindo uma gravação com uma capa de disco na mão e a partir dela sonhando e deixando o pensamento flutuar, se perder no vago e na distância? Há uma série de gravações que nos levam com frequência a imaginar quem estaria por trás da produção gráfica de uma capa de disco. Eu tenho aqui alguns exemplos. Esse, por exemplo. Vocês conhecem esta capa, que deve ter sido produzida por volta de 1966, 1967, a gravação de Dona Maria da Graça, cantando Eu Vim da Bahia. Como? Vocês não conhecem Dona Maria da Graça? Ah, mas como é que não? A Dona Maria da Graça, mais tarde, veio se transformar numa cantora famosa no Brasil inteiro, chamada Gal Costa. A exemplo de Maria da Graça, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil e um monte de artistas conhecidos, o nosso amigo Tebaldo é o criador de algumas capas de discos, de long plays, dos antigos stand plays, aqueles discos pequenininhos que ganharam corpo e fama em todo o país. Você trabalha com isso há quanto tempo? Trabalhei 23 anos com capas. 23 anos? As capas para RCA, comecei na Chantecler, e o Paulinho Queiroz, que era de Pinhal, que fez aquela versão famosa, Dominique, que é que me levou para a capa de disco, né? Sim. E depois eu fiquei... Qual o segredo para produzir uma boa capa de disco? É gostar de fazer, né? O que a gente faz, desenhar, né? Vamos conhecer alguns outros de seus trabalhos. Aqui, por exemplo. Benito de Paula, esse é um bico de pena, que é feito com... simplesmente com essa canetinha aqui, ó. Um bico de tinta, e essa canetinha é produzida... Essa peninha... Que é um trabalho original, que não tem ninguém que faça isso mais, né? Sei. E você precisa de uma paciência enorme para ir realizando mais ou menos, traço por traço. Você precisa de quanto tempo para realizar um trabalho desse? Ah, depende. Uma semana, 4 dias, depende da inspiração. É? Bom, aqui ao lado, um grupo famoso, os originais do samba. Eu estou vendo aqui em cima uma fisionomia conhecida. O Sum. É? Grande amigo meu, ele me chama de Tesaldes. Ô Tesaldes, qualquer coisa é o Tesaldes, Tesaldes. E aqui, uma série de outras capas, né? Aqui, por exemplo. Banda de pau e corda. Mas aqui você tem alguns trabalhos muito sérios em bico de pena, né? Trabalhos realmente inspirados. Esse cidadão aqui não estava ligado ao Tribunal de Contas. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas, foi diretor da VASP né? E procurador-geral da República. E esse é meu velho, que eu amo, meu pai, né? Então ele tinha 86 anos. Que coisa bonita. E hoje ele está com 96, vivo, sadio, com muita saúde. Mas além desses trabalhos, a bico de pena e na produção de capas de discos, long plays, você tem uma participação muito expressiva também na produção de alguns livros no Brasil, né? O trabalho de artista... Planejamento gráfico. Planejamento gráfico, mas trabalhando sempre com o artista plástico. Você tem aqui a capa do livro do Volpe. Essa é uma série de grandes artistas brasileiros, né? Que tem uma série de Lazar Segal, tem Tarsila, uma porção de Bruno Jorge. Volpe, Bruno Jorge, um dos mais destacados escultores brasileiros. Com esse livro você ganhou um prêmio. Bom, esse é um livro muito especial, que eu ganhei o Jabuti de 84, o maior prêmio de artes gráficas no Brasil, né? Agora, Tebaldo, sendo um artista plástico, também um artista gráfico, por qual razão você se afastou dos grandes centros urbanos e voltou a morar aqui no Pinhal? Pelo seguinte, eu sou autodidata. A arte, a gente nasceu com dom de desenho, mas isso, infelizmente, hoje não tem mais sentido, porque o Goethe dizia que um totó pintado fielmente é um totó a mais no mundo. Não adianta eu fazer essa coisa, porque a máquina fotográfica hoje faz isso com maior perfeição e mais rápido. Então eu vou partir de uma série de desenhos de telas que são com massa plástica de automóvel, que eu já fiz experiência na Bienal. Então eu vou começar essa experiência de novo. Então eu vim para Pinhal para relaxar um pouco e começar, porque eu trabalhava para 5 laboratórios de produtos éticos, lancei a pilão anticoncepcional, lancei isopor no Brasil. Quer dizer, então minha cabeça ficou virada, né, daquele jeito. Então eu quero acalmar um pouquinho, então me respirar esse ar de sul da minha cidade que eu amo. É isso daí. São diversos trabalhos expostos aqui na Praça de Espírito Santo do Pinhal. E eu encontro o prefeito da cidade, Paulo Klinger Costa, observando alguns trabalhos em cor. Tudo bem, prefeito? Tudo bem. Diga uma coisa, como é que é administrar uma cidade como essa de 40 mil habitantes? Quais são os principais problemas que o senhor tem aqui?
Para início de conversa, eu acho que hoje a Pinhal tem 50 mil habitantes. Já chegou aos 50 mil habitantes. E eu acho que para mim se torna um pouco mais fácil, porque eu já administrei Pinhal por 6 anos. Já foi prefeito anteriormente? Foi. E nós, naquela época, procuramos trabalhar e desenvolvemos, talvez dobramos a cidade nos 6 últimos anos que administramos Pinhal. Então, para mim, fica mais fácil. Agora, quais são os grandes problemas para administrar Pinhal hoje? Eu acho que os problemas do país e de todas as cidades do estado se resumem em habitação e emprego, trabalho, mão de obra. Há diversos baias frias na região, mas não há praticamente indústrias. E nós sabemos que há um setor significativo da média classe média. Não havendo indústrias, isso acaba determinando o êxodo da classe média para outras cidades maiores de São Paulo? Eu acho que o problema nosso, principalmente Pinhal, que é uma cidade universitária, então a classe média, os filhos da classe média se formam nas universidades e aqui não, de fato, não existe esse tipo de emprego para a classe média. Quer dizer, tem que sair mesmo? Tem que sair. O senhor está falando da classe média. O senhor Hélio, no início do programa, nos dando depoimento, acentuava o fato de que a cidade é extremamente conservadora, tradicionalista. O senhor confirma isso? Eu acho que a cidade é conservadora, sim. Por que essa cidade é tão conservadora? Talvez pelo no passado, a classe portuguesa que para cá veio, e ela era uma classe conservadora. E se guardou isso dos tempos antigos. Agora, se de um lado a cidade é extremamente conservadora, de outro lado, esta postura me parece que é rompida pela presença dos jovens universitários. Há várias faculdades aqui. Certo. Como é que a cidade do Pinhal vê os jovens estudantes? Certo? E isso sempre é bem-vindo e bem recebido pela população da nossa terra. O ensino superior chegou à cidade em 1966 com a criação da Faculdade de Direito de Pinhal. Hoje a Fundação possui mais 4 faculdades: Administração, Tecnologia em Processamento de Dados, Medicina Veterinária e Agronomia. E cerca de 3 mil estudantes. Nos cursos noturnos, são encontrados alunos da própria região, mas nos cursos de período integral, a grande maioria vem de fora. Eu fiz cursinho em São Paulo, né, no Objetivo, e por intermédio de lá fiquei sabendo do curso aqui, prestei, passei, estou fazendo. A partir de 1987, a Faculdade de Agronomia e Zootecnia do Espírito Santo do Pinhal passou a atuar como centro de pesquisa. A partir daí, todos os trabalhos realizados nesta área tiveram que obedecer às normas do Ministério da Agricultura. Hoje, um dos trabalhos mais importantes feitos aqui está ligado à produção do milho e à utilização correta do solo nas entre-safras. É um trabalho de interesse nacional. Aqui no campo da faculdade e em diversas regiões do país, estudantes e professores testam todos os tipos de milho híbrido, inclusive o milho escolhido pelo Ministério da Agricultura. A partir desses testes, pode-se definir qual o milho certo para cada região e clima. Essa diversificação de milho, o agricultor pode ter acesso da seguinte maneira: nos órgãos oficiais, nas próprias companhias, exigindo o catálogo dos materiais, porque são feitos, muitas vezes não são divulgados, e nas universidades, nas faculdades de agronomia. O girassol também passou a ser pesquisado. O óleo produzido a partir dele possui uma substância que elimina o colesterol do sangue. As indústrias de cosméticos também utilizam esse óleo. Outra pesquisa importante desenvolvida aqui pela Faculdade de Agronomia de Pinhal diz respeito a esta planta aqui, o sorgo. Uma planta muito produzida nos Estados Unidos, México e Argentina, mas pouco conhecida aqui no Brasil. É uma planta bastante versátil. A partir dela, pode-se produzir ração animal, farinha, como a do trigo, cera, óleo, silagem e até mesmo o álcool. Essa cultura do sorgo aqui, ela é muito fácil de ser plantada, tanto para o pequeno agricultor como para o grande agricultor. O grande agricultor é uma cultura 100% mecanizada e para o pequeno agricultor ela facilita a colheita quando é manual. E também essa cultura ela possui valor básico de custeio e possui um 100% de financiamento. Então quer dizer que o retorno é garantido?
O retorno é garantido e também ele substitui várias outras culturas, como o milho na fabricação de ração, né? O trigo na fabricação de farinha, etc. Essa é uma cultura essencial para as entre-safras, mas isso não dá um certo cansaço no solo? Não seria um cansaço no solo, porque o agricultor ele teria que fazer uma análise de solo. E fazendo a análise de solo, colocando os elementos recomendados pela análise, não teria problema nenhum em terminar com essa parte de tirar os nutrientes do solo. A partir dessas pesquisas já comprovadas, nenhum agricultor terá desculpa para ficar com a terra parada. Tanto o girassol como o sorgo podem ser plantados nas entre-safras e resistem bem ao inverno. Novamente a arte em Pinhal. Vejam a criatividade deste moço, Onofre. Onofre, você trabalha com o quê? Eu trabalho, a profissão minha é pedreiro, né? Pedreiro? Pedreiro. Mas e aqui? Não, aqui é só uma hora vaga, né? Como é que é? Vaga, não, é só uma parte vaga, a gente vai... Parte vaga, isso, né? É. Mas esse material, do que é? Esse é uma cadeira de vaca, né? É osso mesmo? É osso, esse é osso. É um osso grande, né? É um osso grande, isso. E há mais ou menos uns 20 anos atrás você teve uma ideia. Fazer o quê com esses ossos? Mais ou menos uns 15 anos. 15 anos? 18 anos mais ou menos. Vamos pôr uma prática dessa. Você começou a trabalhar em cima do osso? Isso, em cima do osso. Com que instrumento? Foi uma espécie de um composto, né? Uma espécie de uma peça de osso, então a gente fazia uma volta para lá, para cá, então a gente conseguia fazer essa peça. E foi riscando o osso? Foi riscando. E a partir de um certo momento você começou a criar várias figuras. Eu posso dizer que você está fazendo escultura sobre osso? Está fazendo, né? Estou fazendo. Aqui eu tenho elefante, girafa. Que bicho que é esse aqui? Esse é um leço, né? Um cachorro, né? Ah, sei. Mais ou menos. E você evoluiu para fazer árvores em osso? E árvore em osso, isso. Né? Agora, para fazer esses trabalhos são difíceis, porque os ossos são duros de roer. Não, a gente pega... Aí você criou um aparelhinho. Eu criei um aparelhinho para poder, a gente moe, deixa ele meio úmido. E tem mais um, então é mais fácil me trabalhar nele. Mas você aproveitou o motorzinho, né? Aproveitei o motorzinho para ficar mais fácil. Que motor? E o motor de enceradeira, né? De enceradeira? De enceradeira. E você pegou umas brocas? Peguei umas brocas, meio fiz as brocas, então a gente começou a fazer essas peças. Precisa ter tutano para fazer esse trabalho em osso. Precisa ter tutano. Onofre é uma expressão característica da criatividade popular. Mas a expressão popular também está presente na música aqui no Pinhal. Quem é que não gosta de um bom forrozinho? Francinha, vem cá. Esse conjunto existe há quanto tempo? Há 4 anos, Júlio. 4 anos? 4 anos. Onde é que vocês se apresentam? Nós se apresenta no Esporte Cultural Bangu. Todos os sábados? Todos os sábados. Para o povo dançar? Esse povo mais humilde, Júlio. Os boias frias? As boias frias. Essas pessoas mais humildes é que vai no nosso baile. Muito bem. Vocês tocam nesses bailes todos os sábados e onde mais? Aí, no domingo, no asilo, um domingo no asilo, outro no sanatório. Sei. Vocês chegam a ganhar algum dinheiro com essas apresentações? Ô, Júlio, eu acho que o dinheiro dá mal para a gasolina dos carrinhos. Mal dá para a gasolina. E, no entanto, são grandes músicos. Sinceramente. Meus parabéns. Vocês formam um conjunto maravilhoso. Dá para ouvir essa música e também acompanhar uma demonstração de dança? É possível, Melancia? Mas vem cá, antes de mais nada, antes de começar o número, como é que chama o conjunto? Melancia e seus pepinos. Já tentamos trocar o nome, meu pessoal não quer. Mas como é que é? Melancia e seus pepinos. Mas é uma salada indigesta, não é? Mas, do ponto de vista musical, é maravilhoso. Pode ter certeza que é um dos melhores conjuntos do Brasil, sinceramente. Vamos mostrar isso na prática? Vamos? Vamos lá. Vamos lá, menina.
Vamos lá pra ver o pagode bom. Todo mundo no casamento da Maria. Tem o sanfoneiro, é o melhor da redondeza. Pra tocar mais que beleza, vai amanhecer o dia. Vamos lá pra ver o pagode bom. Todo mundo no casamento da Maria. Tem o é o melhor da redondeza. A cidade dos casarões e das famílias tradicionais ganhou novas cores e novos sons com a chegada dos estudantes universitários para cá. Teve gente que gostou, outras nem tanto. Sou vizinho de 4 ou 5 estudantes, nunca teve problema nenhum. Eu acho legal, sou muito bem comportado. Eles dão um movimento muito grande aqui na cidade, né? Baderna. E muita baderna. Que tipo de baderna? Gritaria, não deixa ninguém dormir a noite inteira, churrasco e por aí afora. Quando eles estão aqui, até que eles animam a cidade, né? A cidade fica mais bonita. São os educados, moço bom, moçada muito bonita, muito boa. Alguns são bons, você vai um papo sério e tal, mas outros, muito na brincadeira. As lanchonetes ficam cheias de homem, né? Eu acho uma boa. Deu vida pra cidade, né? Essa é a república mais famosa da cidade. A mais famosa e a que provoca o maior número de comentários. Quando tem festa aqui, a moçada tem medo de entrar. Na verdade, ninguém tem coragem de saber o que acontece aqui dentro. E nós resolvemos enfrentar esse desafio. Vamos entrar com a gente para ver o que rola na meleca. Existe há 12 anos. Sempre que sai alguém, já tem outro querendo entrar. Os 9 rapazes que vivem nela atualmente afirmam que a má fama vem de muito tempo. Morava na meleca que era do lado da delegacia. Não é, meu. Pelo menos umas 2 vezes por semana estaria pra delegacia, entendeu? Eles até gostam dessa tradição selvagem, mas garante que são responsáveis e que viver como eles vivem pode até servir de exemplo. É uma democracia total aqui, entendeu? Isso, ninguém invade o lugar de ninguém, quando invade leva porrada e todo mundo respeita todo mundo, uma bombinha, só pra vir pra acordar o pessoal de vez em quando. As experiências de cada república são levadas para as ruas quando o dia termina. Este barzinho é o ponto de encontro da moçada. Entre brincadeiras e bebidas, eles não esquecem os livros que funcionam como justificativa para tanta descontração. Os estudantes aqui de Espírito Santo do Pinhal também são muito conhecidos pelas festas que realizam. Difícil é conseguir um lugar para fazê-las, mas quando eles conseguem, eles tomam conta do espaço e realizam aqui dentro tudo o que têm à vontade, provocando muita discussão dentro da cidade. Uma delas é sobre a formatura desse ano. Eles não conseguiram um local para o baile e não entendem por quê. Eles queriam comemorar aqui o fim dessa etapa da vida que não exige grandes responsabilidades. Estou saindo com tristeza, né? Com uma certa tristeza, porque de repente você sente que essa vida aqui vai acabar. Olha que verdade, porque a moçada aqui é muito gente fina nessa república, em geral, assim, da faculdade mesmo, sabe? Pinhal, já não sei o que fazer, já não sei o que falar. Só se eu pudesse morrer, pra esse amor te provar. Tem muito lugar bonito aqui pra conhecer. Eu gosto muito aqui da faculdade, do que eu tô fazendo, eu gosto muito da escola. Uma das melhores coisas que tem aqui no Pinhal é a mulherada. Moleque é muito massa, cara. É a arte do Pinhal mais uma vez. Nós vamos conhecer agora os trabalhos de Gobi, realizados em madeira. Gobi, a sua profissão aqui no Pinhal qual é? Eu sou comerciante, trabalho no comércio de farmácia, de droga. Sei. Como é que você chegou ao trabalho em madeira, esculpindo?
Em Madeira, a princípio, eu tinha uma fábrica de móveis, depois deixei a fábrica de móveis e comecei a dedicar a escultura como um hobby, passando os domingos, simplesmente com passatempo. Uma cidade como Espírito Santo do Pinhal necessariamente deveria revelar, através de seu escultor em madeira, o trabalho do café. Quanto tempo você leva, mais ou menos, para fazer um trabalho desse? Olha, eu praticamente faço isso daí aos domingos, eu não tenho noção de tempo de serviço, porque é uma coisa que se faz devagar, não tenho noção de tempo. Essa, principalmente, eu não tenho noção de tempo, eu não tive a curiosidade de marcar. Você usa que madeira nessa escultura? Essa daí é cedro. Cedro. A canjarana também dá uma boa escultura, que é essa daqui em Canjarana. Canjarana, São Francisco de Assis, falando com os animais. Certo. Quanto tempo, mais ou menos, você leva? Essa daí eu tive a curiosidade de marcar o tempo de serviço, tenho 930 horas de serviço. Não corrido, mas assim feito. Sempre aos domingos? Sempre aos domingos. Agora, São Francisco de Assis, como é que é a questão da religiosidade da cidade do Espírito Santo do Pinhal? Como religião, assim, eu tenho a impressão que Pinhal agora há muitos adeptos de São Francisco. Eu creio muito em Deus e em Nossa Senhora Aparecida. Sempre que eu vou, tá cheio de gente, a igreja. Em Deus, porque no povo não dá para acreditar mais. Aí eu tenho a impressão que aquele que tem fé não precisa nem pedir, não. Deus só sempre está protegendo, não. Só mesmo Pai Nosso, Ave Maria. Oração de São Francisco, né? O Pai Nosso, a Ave Maria. São orações muito fervorosas, né? São muito fortes. Pelas pessoas, né? Que a gente vê que as pessoas vão muito à igreja. Do meu protetor, São Lázaro. Tem que acreditar. Eu tenho fé e acredito. Desde 1850, quando a Igreja das Brotas foi construída, a fé do pinhalense tem aumentado cada vez mais. As igrejas se espalham na cidade. São 12 no total. 2 delas, como essa de Nossa Senhora Aparecida, foram construídas para pagar promessas de família. A fé, além de ser um dom de Deus, é um cultivo da pessoa dentro da família. E aqui em Pinhal, a tradição, o tradicionalismo religioso repercute muito de geração a geração. Padre, só o fato desse tradicionalismo é que justifica essa fé? Não, de maneira nenhuma. O tradicionalismo ou a tradição é um dado da fé, mas o que a gente percebe muito aqui em Pinhal é uma procura angustiosa do povo, das gerações mais novas, inclusive. Às vezes você tem pessoas mais novas que não têm uma tradição religiosa em religião nenhuma e que procuram uma determinada religião aqui, porque um dado concreto é que o homem hoje, principalmente, com as dificuldades todas, ele tem que colocar sua esperança em alguma coisa. Foi a visitação do próprio Jesus Cristo, né? Como ser ressuscitado. Ele visitou esses povos que viram aqui antigamente. Desculpa interromper um pouquinho. Você é daqui da cidade? Eu sou de São Paulo. E você veio pra cá pra quê? Eu sou um missionário da Igreja de Jesus Cristo. Você acha que essa cidade está precisando de um pouquinho mais de fé? Bom, meu trabalho é compartilhar os sentimentos que eu pude adquirir dessas coisas, né? Compartilho isso com todas as pessoas, precisando ou não, né? Eles podem conhecer, podem tirar um proveito maior, como eu pude tirar para mim. Para esses fiéis é importante traduzir essa fé, seja em praça pública ou nas construções e decorações das igrejas. Um exemplo é o conjunto de altares da Igreja Matriz. Foram feitos com 3 espécies de madeira: o cedro, a embuia e o pau-cetim. Essa união deu o efeito de cores e texturas sem utilização de tintas. Esses altares da Igreja Matriz foram feitos por uma família tradicional de entalhadores, a família Françoso. E o seu Benedito foi quem trabalhou no entalhe mesmo. Seu Benedito, quanto tempo vocês levaram na realização desse trabalho? Aí o tempo preciso é isso, que nós começamos entre 24 e 25 e terminamos todos em 32. Eu comecei esse serviço, eu tinha 20 anos. Nesse, quanto foi, de 24 a 32, fizemos todos os altares. Foi o primeiro altar, foram os primeiros altares que por esse mesmo. Depois fizemos muito. Diversos altares temos aí para o país todo, né? O senhor acha, seu Benedito, que para fazer um trabalho como esse, tão bonito, é preciso ter fé? Claro, precisa ter fé. Todo artista tem que ter fé, tem que ter amor naquilo, senão não consegue. Os altares não são as únicas expressões artísticas da Igreja Matriz. Os afrescos feitos na década de 50 também chamam a atenção dos quase 1.500 fiéis que participam das missas semanais. Aqui a gente percebe o seguinte: o nível de participação efetiva é muito grande. Efetiva, eu diria, no sentido
sentido da participação da comunidade envolvida na celebração enquanto tal. Envolvida, participando, não simplesmente assistindo. Orgulhosa por produzir o melhor café do Brasil, Pinhal é uma cidade altiva, mas muito amável. De clima serrano privilegiado, ela merece ser conhecida. Venha visitá-la. Até uma próxima cidade. ZYD